Olá, que bom ter você aqui em mais uma aula do canal youtube.com/professor cervejeiro. E esta aula, ela é uma resposta à aula anterior que eu transmiti ao vivo, né? Uma aula que eu transmiti ao vivo e que não ficou muito claro, né? Alguns conceitos não ficaram muito claros e que a aula ficou um pouco mais pesada. Era para ela ter saído mais leve, né? Para a gente ter a ideia de como fazer alguns cálculos simples para ajustes de OG, amargor, etc. Tá? Mas a aula acabou ficando um pouco pesada, um pouco alongada, e eu resolvi regravar essa aula para quê? Para que ela ficasse, então, um pouquinho mais leve para a gente. É claro que quando a gente fala em cálculo, é sempre importante a gente ter anotação, calculadora e, obviamente, pensar com um pouco mais de calma. Então, cálculo, por mais leve que seja, ele sempre exige um pouco mais da gente, tá? Então, se liga nessa aula que ela vai te ajudar em alguns parâmetros importantes do nosso processo cervejeiro. Você, com certeza, já se deparou algumas vezes com a seguinte situação. A OG do meu mosto deu mais elevada do que eu queria. O teor alcoólico deu mais elevado do que eu queria, ou mais baixo do que eu queria. O IBU saiu, o amargor saiu mais elevado, mais baixo, enfim. Todos nós, cervejeiros, um dia nos deparamos com esse tipo de situação, não é verdade? Então, esses cálculos simples vão justamente te ajudar a resolver isso. E por que essas situações aconteceram? Bom, a eficiência do teu processo foi maior, a taxa de evaporação foi maior ou menor, a isomerização dos alfácidos lá do lúpulo talvez não tenha sido tão eficiente, ou você colocou o lúpulo a mais. Enfim, algumas situações dessas podem ocorrer. No meio cervejeiro, né, na hora que a gente está fazendo cerveja, a gente se descuidou ou realmente aquilo aconteceu, a eficiência do equipamento foi melhor, né, do processo foi melhor do que eu esperava. Que bom isso daí, né? Mas aí a gente precisa fazer alguns ajustes. E a gente vai trabalhar com esses ajustes aqui nesta aula. Então separe aí o seu papel para anotar, a sua calculadora e vem comigo. Vamos aqui, ó, escrever, vou espelhar a tela do tablet aqui, então. Alguns conceitos que a gente precisa ter para esta aula. O primeiro conceito deles é o seguinte: graus Brix, tá? Graus Brix, graus Plato, certo? Esse conceito nada mais é do que o seguinte: é a quantidade de extrato, a gente normalmente chama de açúcar, né? Quantidade de extrato, certo? Que eu tenho para cada 100 gramas de solução. Diogo, mas eu não peso o meu mosto, eu meço o volume, 10 litros, 20 litros, 50 litros. Pois bem, você já vai entender por que eu estou te contando isso. Mas é por 100 gramas de mosto, tá? Então é o seguinte, se eu destrinchar esses 100 gramas que eu tenho aqui embaixo, vou mudar de cor, olha só. Se eu destrinchar os 100 gramas, o que ele representa, esses 100 gramas? Ele representa os gramas, é de solução aqui, tá? Eu esqueci de colocar aqui, ó, solução, tá certo? O que é essa solução? Nada mais é do que o açúcar que você tem mais a água que está ali. Então aqui, ó, gramas de açúcar, leia-se extrato que a gente colocou lá em cima, né? Extrato, mais a massa, a diferença, né? Gramas de água para completar 100 gramas. Então, por exemplo, imagine... Aqui vamos fazer um exemplo, tá? Vamos fazer um exemplo. Imagine que você tem um mosto 10 graus Brix. A maior parte dos cervejeiros usa 10 graus Brix. Isso significa que você tem 10 gramas de extrato, que a gente fala como se fosse açúcar, para cada 100 gramas de solução, né? Então, extrato para cada 100 gramas de solução. Lembrando que essa solução especificamente, que a gente está colocando aqui, ó, então... Nesse caso, representa 10 gramas do extrato, mais 90 gramas de água. Tá certo? 90 gramas de água, é isso que está acontecendo. Ficou claro? É isso que acontece quando eu tenho graus Brix, graus Plato. Perfeito? Vamos para o próximo conceito que a gente tem que trabalhar aqui, que é a densidade. Densidade, ou como você preferir, tá? Gravidade específica, tá? Aqui a ideia é a gente trabalhar com o conceito, tá? Densidade aqui,
Tá bom? O que é densidade? É a massa, né? É a massa que um determinado volume, nesse caso 1 mililitro, ou centímetro cúbico, se a gente olhar lá da ciência, né? Ou centímetro cúbico, né? É a massa que um determinado volume de um líquido ocupa. Então, quando eu olho para a densidade 1040 de um mosto, significa que 1 ml desse mosto, ele pesa, ele tem uma massa de 1,040 gramas. Essa é a densidade. Tá? Essa é a densidade do mosto. Por que eu estou colocando 1040 aqui, ou 1,040? Não sei como você relaciona isso. Eu chamo de 1040, sem problema. Porque esse 1040 está ligado aos graus Brix, que a gente viu lá atrás. Esse valor é tabelado, ou você pode utilizar um software, um aplicativo de celular, que dá essa relação para você. Com certeza, nós como cervejeiros, já ouvimos falar, cada grau Brix, ele me dá 4 pontos. Olha só, vou colocar em outra cor para ficar bem certo aqui. Ele me dá 4 pontos na densidade, não é verdade? Então, se eu tenho 1 grau Brix, eu tenho 1004. Se eu tenho 2 graus Brix, eu tenho 1008, certo? Opa! 1008. E assim sucessivamente, mas isso funciona bem até mais ou menos uns 11 graus Brix, 12 graus Brix. A partir dali a gente tem uma pequena diferencinha. Mas, grosso modo, vamos adotar essa relação? 1 graus Brix igual a 4. Então, significa que aqueles 10 graus Brix que eu coloquei lá na frente, ou 10 graus Plato, eles me dão 1040 de densidade. 1040 de densidade. Tá legal? Tá ficando claro aí? Ficou claro isso? Então é o seguinte, só que, Diogo, como é que eu faço para corrigir agora a OG? O que isso tem a ver com a correção da OG ou do teor alcoólico final da minha cerveja? A gente já vai entrar nesses detalhes. Mas o que você precisa saber? Que essa quantidade de graus Brix e essa densidade, eles se relacionam. Como? Lembra que eu te falei que 10 graus Brix era equivalente a 10 gramas de extrato por 100 gramas de solução? E você me disse, Diogo, eu não peso 100 gramas, eu meço 100 mililitros? Como eu faço para saber a quantidade de açúcar agora em 100 mililitros? Simples. Basta você multiplicar o graus Brix pela densidade. Densidade. Quer ver? Olha só. 10 graus Brix, que equivalem a 10 gramas para 100 gramas de solução, vezes, deixa eu colocar um xizinho aqui, vezes a densidade, que é 1,040 grama por ml, vai me dar o seguinte, olha só. Agora basta começar a cortar as unidades, grama com grama, corta. O que sobrou na parte de baixo aqui, 100 mililitros. Então, olha só, eu tenho aqui 100 mililitros. Na parte de cima, basta multiplicar. Então, eu tenho 10 vezes 1,040 igual a 10,40 gramas de extrato ou de açúcar, como você queira se relacionar, para 100 mililitros. Olha só. Opa, aí já tem um conceito que muitos cervejeiros falam. Se eu tenho uma densidade de 1040, isso significa 40 gramas por litro de açúcar. Nananina, não. E isso aqui, aqui nesse cálculo aí está a resposta. Porque, olha só, se você tem 10,40 gramas de extrato para 100 mililitros de mosto, que a gente acabou de fazer o cálculo, para 1.000 mililitros de mosto, eu tenho quantos? Eu tenho X. X igual a 104 gramas de extrato ou de açúcar para 1.000 mililitros ou 1 litro, 1 litro de mosto. Então, não é 1.040, 40 gramas por litro. 1.040 significa 104 gramas de extrato por litro de mosto. E assim para qualquer uma das concentrações. Tá certo? Então, esses conceitos que a gente precisa estar bem ciente aqui. Desculpe, bem ciente aqui,
graus Brix, graus Plato, densidade e essa transformação que a gente acabou de fazer, tá? Se isso não ficou claro, volta o vídeo e reveja esses passos, tá? E isso funciona assim. A partir de agora, eu posso, então, fazer os cálculos de diluição ou de concentração da minha solução. Vamos lá, então. Imagine que você teve uma cerveja com 1000, né, um mosto que seja, um mosto com vamos colocar aqui 1052 de densidade, tá? E era para dar 1044, tá? Era para dar, deveria ser, vamos colocar aqui em outra cor, olha só, vou colocar em azul aqui, ó. Deveria ser 1044, tô supondo, tá? Por que é difícil a gente entender a diluição por densidade, tá? Porque o próprio açúcar dissolvido, ele por si só ocupa um volume, certo? Ele por si só ocupa um volume. Por esse motivo que eu consigo entender aqui que trabalhar por densidade é mais complicado. Então é melhor eu trabalhar por massa. Por isso que eu coloquei o conceito de graus Brix lá atrás, lá no início da aula, para ficar claro isso. Trabalhar com massa, com graus Brix, é muito mais fácil. Ah, Diogo, eu não tenho refratômetro, tenho só densímetro, não tem problema. Você mede no densímetro e transforma no aplicativo do celular, no software, etc., para você trabalhar com graus Brix, tá? Então aqui, ó, 1052, você tem 13 graus Brix, tá? Aproximadamente. E deveria ser 1044, então deveria ser 11 graus Brix. Como é que eu faço para diluir isso? Ou seja, eu já sei que eu vou ter que adicionar água, porque a eficiência do meu equipamento foi maior. Eu já sei que eu vou ter que adicionar água caso eu queira corrigir. Mas isso se eu quiser corrigir, tá? Isso não é obrigatório, não significa que a tua cerveja vai sair ruim. Não, só talvez ela vai ser mais alcoólica, ela possa desbalancear alguma coisa lá no sensorial. Então, se você preferir, você corrige aqui, tá? Então vamos lá. Como é que eu faço para diluir de 13 graus Brix para 11 graus Brix? Nós temos uma conta básica, uma regra de 3 na química, na física, que a gente utiliza muito, que é, olha só, C1V1 igual C2V2. O que significa isso? O C é a concentração. Quanto você tem de graus Brix inicial, ali que você está vendo? Eu tenho, vamos colocar em outra cor, eu tenho 13 graus Brix, certo? 13 graus Brix. Qual o volume de cerveja que você tem? Qual o volume de cerveja que tem? Ah, vamos admitir que seja 10 litros, tá? 10 litros, certo? 10 litros. Igual, qual é a concentração que você quer chegar? Você disse que deveria ser 11, então você quer chegar na concentração de 11 graus Brix, certo? Qual é o volume final para que isso represente 11 graus Brix? É o V2. Então é isso que você vai calcular, o volume total após a diluição que esse mosto vai ter que ter para que ele vai ter que ter para que a concentração, que a hora que eu leia no refratômetro, seja de 11 graus Brix. Então basta eu reinverter, né, eu inverter as ordens dos fatores aqui, ó. Volume 2 é igual a 13, eu vou tirar as unidades, tá? Que eu já sei que o volume 2 vai ser em litros. 13 vezes 10 dividido por 11. Então, o volume 2 vai ter que ser de quanto? Deixa eu pegar minha calculadora aqui, ó. Tá? 13 vezes 10 dividido por 11. O volume total vai ter que ser de 11, vou colocar em outra cor aqui, ó. Vai ter que ser de 11,8 litros. Esse é o volume total, que é o volume V2. Agora, basta eu fazer uma conta de menos, uma diferença. Olha só, o volume total é igual ao volume... perdão, vamos lá. Volume total é o volume inicial, certo? É o volume que eu tenho de 10 litros mais a água que eu vou ter que adicionar, certo? Então, eu vou levar lá para outra página. Vou levar lá para outra página para a gente calcular. Olha só. Então, o volume total, ele vai ser o volume inicial que eu tenho,
que é o volume de 10 litros, mais a quantidade de água a ser adicionada, que é o que eu quero saber. O volume total que eu preciso é de 11,8. Então, eu preciso de 11,8 litros, certo? Eu vou tirar as unidades, porque a gente sabe que vai ser volume. Quanto você tinha no início? Você tinha 10 litros, olha só. Você tinha 10 litros. Então, 10 litros mais a água a ser adicionada. Então, 11,8 menos 10 é igual à água que eu tenho que adicionar. A água que eu tenho que adicionar é igual a 1, vou colocar em outra cor de novo aqui em vermelho, tem que ser igual a 1,8 litros. Essa é a quantidade de água que eu tenho que adicionar. Como é que a gente começou essa conta? Aqui, ó, C1, V1, C2, V2. Essa é a forma mais básica que eu tenho para calcular essas diluições. Então, tá aqui, ó, fiz a diluição do mosto, tá certo? Fiz a diluição do mosto aqui. Então, eu tenho que adicionar 1,8 litros de água aos 10 litros de mosto com 13 graus Brix, para que, ao final, ele tenha 11 graus Brix. E esse volume final vai ser de 11,8 litros de mosto. Legal? Beleza. Aí, fermentei a minha cerveja. Vamos, sei lá, tô supondo, tá? Vamos lá, eu fermentei a minha cerveja com uma levedura que tinha uma atenuação, uma capacidade de atenuação maior, e ela produziu um pouco mais de álcool que eu queira. Tá? A ideia de diluir o álcool também vai ser a mesma. Olha só. C1, V1 igual C2, V2. O que está acontecendo? Eu mesmo tenho aqui uma Vitibir para eu diluir, tá? E essa Vitibir, de fato, deu 6,2, deixa eu mudar a cor aqui, ó. Ela deu 6,2% de álcool. Qual é o volume de cerveja que eu tenho pronta? 19,5 litros. Só que é o seguinte, para eu mandar para o concurso, ela tem que se encaixar numa faixa de 4,5% a 5,5% de álcool para eu poder mandar para o concurso, tá certo? É isso que eu tenho que fazer para mandar para o concurso, senão ela vai dar fora, os juízes vão pegar. Então vamos lá, para quanto que eu quero diluir então a minha cerveja? Para 5,2% de álcool. Ó. Eu quero diluir ela para 5,2% de álcool. Qual é o volume total, ou seja, os 19,5 mais uma quantidade de água que eu tenho que ter para ela dar 5,2%. Esse somatório, 19 litros e meio de cerveja, mais a água que eu quero adicionar, esse total vai ser o V2, vai ser o volume 2, tá bom? Então, volume 2 é igual a 6,2 vezes 19,5 dividido por 5,2. Isso aqui vai dar quanto, então? 6, pega a calculadora aí, ó, 6,2 vezes 19,5 igual. Dividido por 5,2 igual. Isso me deu 23. Olha só. Deixa eu colocar em vermelho. Opa. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui que a minha tela dispensou aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui, ó. Deixa eu mudar para vermelho aqui, ó. Essa cor. Vem aqui, ó. Então, 23,25 litros total que eu tenho que ter de volume para que a minha cerveja tenha 5,2% de álcool. Para isso, então, eu vou ter que adicionar uma quantidade de água naqueles 19 litros e meio. E é isso que eu quero saber, olha só. O volume total, ele é o volume inicial que eu tenho, mais a quantidade de água a ser adicionada. O volume total que eu vou ter é 23,25. 23,25, certo? Qual é o volume inicial que eu tenho? 19,5 litros, tá ali, ó. 19,5 litros mais uma quantidade de água a ser adicionada, tá? Mais uma quantidade de água a ser adicionada. Então, a quantidade de água a ser adicionada é igual a 23,25 menos 19,5
Isso aqui vai ser igual a, vamos ver aqui, ó, 23,25 menos 19,5. Eu vou ter que adicionar um total de 3,75 litros de água naqueles 19 litros e meio de cerveja que eu tenho. E quando eu tiver essa mistura pronta, eu vou ter 23,25 litros de cerveja com álcool 5,2%. Então essa é a forma de eu diluir, certo? Mas nós temos um problema aqui. Melhor, eu tenho um problema. Eu vou diluir a água para adicionar a água para diluir o álcool, certo? Mas eu também vou diluir o amargor e aí vem o problema. Como é que eu faço para calcular quanto eu vou ter de amargor final? Eu uso C1, V1, C2, V2 da mesma forma. Olha só. Vamos ver aqui, ó. C1, V1 igual C2, V2. Certo? Então, o que aconteceu? Olha só. Eu tenho C1. Quanto é o IBU? C1 é sempre a concentração de alguma coisa que você quer, né? Então, C1 é o IBU. Quanto eu tenho de IBU nessa minha Vitibir? 16. Qual é o volume? 19,5 litros, certo? Agora, é o seguinte. Agora está funcionando ao contrário. Eu tenho o volume total, porque a gente acabou de calcular. Eu tenho o volume total, que é 23,25 litros, e não sei qual é o IBU que vai ficar. Então, o que eu vou calcular agora? Eu vou calcular o IBU que vai ficar, sabendo que no final eu vou ter 23,25 litros. Então agora é o contrário, né? Olha só, C2 igual a... Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima aqui. Olha só. C2, eu estou rearranjando a fórmula, é igual a 16 IBU vezes 19,5 litros dividido pelos 23,25 litros que eu vou ter no final, porque eu adicionei água para diluir o álcool, né? E agora eu vou acabar diluindo o amargor, só que eu já sei o volume que eu vou ter no final, mas não o amargor. O amargor eu estou calculando agora. Quanto vai ser o amargor? Só calcular aí, ó, 16 vezes 19,5 igual, dividido por 23,25 igual. Vai dar 13,41. Vamos arredondar para baixo? 13, aproximadamente 13 IBU. É isso que eu faço, então. Perceba que se eu diluo algum parâmetro que eu queira, ou concentro, OG, FG, álcool, sei lá, não interessa, significa que eu vou mexer em outros parâmetros, então eu tenho que saber quantos são os outros parâmetros. Para isso eu utilizo esse tipo de cálculo, tá? C1, V1, C2, V2. Ficou claro aí? Então tá. Até aí tá tudo claro. Então, para diluição, para concentração, se eu quiser colocar mais açúcar na minha cerveja. Bom, aqui vem uma conta simples, tá? Vem uma conta simples. Vamos admitir que a minha cerveja tinha 10 graus Brix, certo? E eu quero que ela vá para 12 graus Brix. Opa, Diogo, por que você está trabalhando em 12 graus Brix? Porque é mais fácil trabalhar com graus Brix do que por densidade, tá? É mais fácil eu ter que trabalhar com 10 graus Brix, com Brix, do que com densidade. É muito mais fácil, tá? Por quê? Porque eu trabalho por massa, lembra? O açúcar também ocupa um volume, então eu não sei saber qual é certo o volume dele, por isso que eu vou trabalhar por graus Brix. Então, se você trabalha com densímetro, meça no densímetro, joga para um aplicativo ou para um software, ele transforma em graus Brix e fica fácil para você entender, você já vai ver. Tá bom? 10 graus Brix. Mas, Diogo, eu não vou. 10 graus Brix, ele significa 10 gramas por 100 gramas de solução. 12 graus Brix significa 12 gramas de extrato de açúcar para cada 100 gramas de solução. Diogo, eu não peso o meu mosto. Eu não vou medir 50 quilos de mosto, porque eu nem tenho balança para isso. Eu vou medir 50 litros de mosto.
Então lembra lá no início da aula que a gente fez uma transformação? Graus Brix multiplicado pela densidade, e a gente sabe quanto é a massa, a quantidade de açúcar que a gente tem por 100 mililitros de mosto. É isso que a gente vai fazer agora, olha só. 10 graus Brix, a gente já sabia, né? É 10,40 gramas de extrato. Deixa eu colocar em outra cor aqui, para facilitar para a gente. 10 gramas de extrato para cada 10,4 gramas de extrato de açúcar para cada 100 mililitros de mosto, tá? Quanto é 12 graus Brix? Basta a gente multiplicar pela densidade. Você vai jogar no aplicativo, no software, ele vai te dar a densidade aproximadamente. Ou se você tem o densímetro, você mede com isso. Mas vamos fazer aquela conta, cada graus Brix tem mais ou menos 4 pontos de densidade? Então tá isso, olha só. 12 vezes 4 igual a 48. Então, a densidade da minha cerveja é 1.048, certo? Então, basta multiplicar os 12 graus Brix por 1.048, tá certo? Vamos ver quanto é que vai dar aqui, ó. Deixa eu só apagar. Olha só. 12 graus Brix vezes 1,048. Eu vou ter, então, ó, vamos fazer as unidades, né? Grama por ml, tá? Vou começar a cortar aqui, ó. Grama com grama corta, vai sobrar o que para mim? Vai sobrar 100 ml de mosto. 12 vezes 1,048, eu vou ter 12,56, tá? 12,57. Vamos lá, 12,57 gramas de extrato para cada 100 mililitros de mosto. Aí basta fazer a diferença. Olha só. Para cada 100 mililitros de mosto, certo? Se eu quero, eu tenho então 12,57, que é o total que eu quero ter quando eu adicionar açúcar, vai ser igual aos 10,4 que eu tenho, mais o açúcar a ser adicionado, tá? Vamos para outra página lá, então. Eu tenho que quantidade de açúcar, vou colocar em A, quantidade de açúcar total é igual à quantidade de açúcar que eu tenho, que é inicial, mais a quantidade de açúcar a ser adicionada, certo? Ou de extrato de malte, como você preferir. A quantidade de açúcar total que eu preciso, a gente já sabe, 12,57. Então, 12,57 gramas de açúcar para cada 100 mililitros, tá? É igual ao inicial que eu tenho, 10,4 mais o açúcar a ser adicionado. Rearranjando ali os termos da conta, o açúcar a ser adicionado é igual a 12,57 menos 10,4. Açúcar a ser adicionado é igual a 12,57 menos 10,4 vai ser igual a 2,17 gramas de açúcar a ser adicionado para cada 100 mililitros de mosto. Agora você pode fazer uma conta, uma regra de 3, que nem eu aqui, ó. Faço 20 litros. Vou botar em outra cor, colocar em outra cor, olha só. Se eu tenho que adicionar lá no meu mosto, na fervura, 2,17 gramas de açúcar para cada 100 mililitros de mosto, certo? Eu tenho 20 litros, então eu tenho 20 mil mililitros, certo? Quantos gramas de açúcar eu vou ter que adicionar? Quantos gramas de açúcar eu vou ter que adicionar? Tá fácil, ó. 2,17 vezes, vamos lá, 2,17 vezes 20 mil, 1, 2, 3, porque a gente está trabalhando por mililitros, dividido por 100. Eu vou ter que adicionar, olha só, 434 gramas de açúcar em 20 litros de mosto, para que de 10 graus Brix, ou 1040 de densidade, ele eleve para 12 graus Brix, ou 1048 de densidade. Ficou claro? Só que uma coisa que você tem que ter em mente aqui, ó.
O açúcar, ele vai dar 100% fermentescível. Então, o teor alcoólico final lá da tua cerveja, ele vai ser um pouquinho diferente, ele vai ser um pouquinho maior, porque 100% do açúcar é fermentescível, fermentável, como você queira. Se você preferir, você pode fazer essa conta em 434 gramas de extrato de malte, de DME. Só que lembra que o DME ele vai ter uma fermentabilidade muito semelhante ao teu mosto. Então, isso pode ser bom para você manter o teor alcoólico, tá? O teor alcoólico. Tá certo? Se você não tem problema de sair um pouco mais de álcool, tá? Então tá bom. Então coloca açúcar, tá? Mas para isso você vai ter que fazer esse ajustezinho. Você tem que ter isso em mente. Então você já sabe que se você colocar um pouquinho mais de açúcar, agora, ele vai dar um pouquinho mais de álcool no final. O que você pode fazer? Você pode diluir lá no final, com a conta que a gente fez de diluição, você pode diluir lá no final. Tá certo? Então, adicionando água. Tá bom? Mas olha só, Diogo, eu já vi que você fazer diluição vai impactar na tua espuma. Nesse caso, não, porque a diluição vai ser pequena. Tá? Você tem diluição aí de 10%, 12%, 15% no meu caso. Tá? Vamos fazer esse cálculo? Olha só. Eu tinha, olha só, 19,5 litros, que era o total. Tá? Deixa eu refazer aqui para você, olha só. Na minha Vitibira aqui, né? 19,5 litros é o total que eu já tenho. Vamos ver aqui na tela. Deixa eu refazer aqui, ó. 19,5 litros, certo? 19,5 litros é o total que eu já tenho. 23,25, quanto ele vai dar? Basta a gente fazer essa conta. 23,25 igual. 23,25 vezes 100 dividido por 19,5 igual. Olha, vai dar aqui, ó, aproximadamente 119. 119. Ou seja, aproximadamente 19%. Isso é uma grande diluição? Já é uma boa diluição, mas não é tão impactante a ponto de dizer, a tua espuma vai comprometer e eu vou ficar, vou perder a espuma, etc. Pode acontecer? Pode, mas lembre que você pode também trabalhar rampas de temperatura ou outros processos dentro da sua produção de cervejas que vai te ajudar a manter essa espuma. Depois carbonatação, botar um trigo para ajudar nessa espuma, tá certo? Então perceba que você pode fazer esse jogo de cintura para que isso aconteça. Legal? Então, vamos revisitar o que a gente fez nessa aula. Lá no início da aula, então, a gente definiu o que era os graus Brix, graus Plato, que são gramas de extrato, tá? Ou de açúcar, como você queira. Eu chamo de extrato porque é o mais adequado, a gente chama de extrato, para cada 100 gramas de solução. Definimos ou revisamos o que era densidade ou gravidade, como você queira, tá? Que era gramas por ml. Aí fizemos o questionamento, mas Diogo, eu não peso 100 gramas de moço, eu meço 100 mililitros. Então, para a gente achar gramas de açúcar, de extrato, para cada 100 mililitros de mosto, basta multiplicar graus Brix pela densidade. Então, olha só, gramas por 100 gramas de Brix multiplicado pela densidade, que é a grama por ml, eu vou ter... Corta grama com grama aqui, eu vou ter grama para 100 ml de mosto. E daí você calcula para o volume de mosto que você tem. 100 litros, 10 litros, 20 litros, que nem eu faço aqui 20 litros. Legal? Aí na sequência, a gente usou a fórmula básica C1V1. C1. Tá? C1, olha só então, deixa eu voltar aqui para você. De novo, então a gente revisou aqui, ó. Olha só. A gente revisou aqui graus Brix, que é 100 gramas de extrato para 100 gramas de solução. A densidade e gravidade, que é gramas por mililitro. E para eu transformar em gramas, né, 100 gramas de extrato em graus Brix para gramas de 100 mililitros de mosto, basta multiplicar
os graus Brix pela densidade, tá? Pela densidade aqui, isso vai dar gramas de extrato para 100 mililitros de mosto. E você vai multiplicar para o mosto, vai achar isso nos 20 litros, 10 litros de mosto que você tem, 100 litros. Aí a gente usou a concentração, ó, a fórmula básica, C1V1 igual a C2V2, que é para você trabalhar com diluição de cervejas, tá? Diluição de parâmetros, álcool, IBU, enfim, como você queira. Graus Brix. E depois a gente fez também a ideia da concentração, que nada mais é do que a diferença, né? Então aqui, ó, a quantidade de açúcar a ser adicionado é igual à quantidade de açúcar total que eu calculei que eu quero, menos a quantidade de açúcar inicial que eu tenho no meu mosto. Então é isso que a gente faz. E por essa diferença eu consigo, então, concentrar a OG do meu mosto. Então, perceba que aqui a gente fez um apanhado geral para te ajudar a fazer essas pequenas correções no mosto cervejeiro quando você está fazendo ele. Isso vai depender da eficiência do teu processo, da taxa de evaporação da tua panela, etc. Legal? Então aí você vai fazendo esses pequenos ajustes conforme você tiver a necessidade. Se você ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários. Vai ser um prazer te responder e te ajudar a resolver essas pequenas continhas. Tá certo? Obrigado que você esteve aqui comigo nesta aula até o final. E até a próxima. Tchau, tchau aí.